Olá, queridos irmãos, bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí no seu coraçãozinho, também na sua família, e sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, hoje a lição de número 8, que fala sobre a dádiva da lei, dando continuidade ao livro de Êxodo, onde nesse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Êxodo, onde nós temos aos poucos, hoje, estudando os capítulos de número 21 ao número 23, que fala sobre a forma como Deus estava exemplificando, ou seja, estava ensinando o seu povo. Em todo momento, Deus estava ensinando o seu povo a como deveriam se portar na terra prometida por ele, na terra prometida desde a época de Abraão, e também dando continuidade aí a Moisés, né? Uma coisa importantíssima dizer, meus queridos, que Deus sempre prepara uma terra, um lugar para os seus filhos, e desta feita, em Jesus Cristo, nós temos a terra prometida, que é o céu, que é a nova Jerusalém celestial, com corpos celestiais, corpos glorificados, onde não haverá dores, onde não haverá tristeza, onde não haverá leis, porque é o próprio Deus que vai estar governando, o próprio Deus é a luz que vai iluminar essa terra, e vamos estar junto com os nossos irmãos, os santos que alcançaram os céus em Cristo Jesus e que tiveram a condição em Cristo, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, daquele que me invocar, que invocar o meu nome será salvo, será batizado. Então, desta forma, nós devemos ir por todo mundo pregar o Evangelho e também termos o conhecimento, como diz Mateus capítulo 28, ensinando-os a observar todas as leis. E dessa forma, Deus também estava falando com Moisés para o seu povo, onde no último domingo nós estudamos sobre os 10 mandamentos e hoje vamos estudar a continuidade, a dádiva da lei, a forma como Deus estava explicando, Deus estava trazendo à tona as leis que ele estava colocando para o seu povo. A quinta lei, a sétima lei, a oitava lei, e assim vamos estar estudando sobre essas condições, sobre a propriedade, sobre as leis morais, também sobre as festas, e vamos dar continuidade. Eu quero orar ao Senhor neste momento, e logo após estaremos fazendo a leitura, o texto dessa lição, onde eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 21. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor Deus, por estar na Tua presença. Obrigado por esta manhã em Ti, ó Pai, domingo, dia do Senhor, onde nós estamos na Tua casa, onde estamos também na nossa casa, Senhor Deus, porque ainda estamos em tempos, ó Deus, de pandemia, mas nessa EBD online, ó Pai, aprendendo mais da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, ilumina-nos, Senhor, e perdoa, Deus, nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto da nossa lição de hoje diz que são estes os estatutos que lhes proporais. Olha que coisa interessante. Deus falando a Moisés sobre estatutos, sobre as determinações, sobre leis, sobre condições em que o povo deveria viver em sociedade. É muito bom, meus irmãos, porque lá na página 40 da nossa lição diz que as leis estabelecidas por Deus não são regras aleatórias a serem cumpridas, mas uma reflexão para a garantia do bem-estar social, justiça, igualdade e amor entre os homens. Jesus, quando veio a essa terra, onde esteve no seu ministério terreno, ele esteve trazendo 2 mandamentos da promessa. Eu acredito que os irmãos devam bem escutar, já estão escutando muitos mandamentos que falam sobre: ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E também o outro é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Coisa tremenda, meus irmãos. O próprio Jesus Cristo estava ali fazendo com que as leis ditas a Moisés pelo Senhor viessem a acontecer, e essa condição do amor entre os homens, de viver em sociedade, de igualdade, de justiça, continuasse no meio do seu povo. Jesus ele esteve respeitando e obedecendo as leis. Jesus esteve, neste tempo, fazendo com que os seus discípulos, os novos cristos, ou seja, os pequenos cristos, os pequenos cristos, os herdeiros da promessa de Deus, poderiam dar continuidade vivendo sobre a lei e dando um bom testemunho, conforme ele mesmo diz em Atos capítulo 1, versículo 8, sede minhas testemunhas. Queridos irmãos, precisamos entender a importância da regulamentação das leis acerca dos 10 mandamentos. Vamos verificar isto e o próprio Deus vai dando continuidade. Vamos ver lá em Números também, o Senhor falando
ali para o povo, separando o povo, dando orientações, né? Em Levíticos também, o Senhor falando para o povo justamente sobre essas leis, dando continuidade à ordenança de como viver, como sobreviver, como respeitar uns aos outros, como amar uns aos outros. E também, queridos, de entender o significado das festas e as celebrações de Israel, ok? Vamos até o final desta aula. Vamos comparar as regulamentações das leis de Israel com as leis que vigoram em nosso país. Vamos falar de algumas, né? Algumas que nós temos atenuantes aí durante todo o nosso tempo e que está fazendo parte nesse tempo que nós vivemos, né? Existem várias leis, existem várias condições, mas o mais importante é a regulamentação da lei. Deus diz: a mim reconhecerás e adorarás como único Deus. Importante, meus irmãos, Deus estava preparando o povo para uma terra onde não havia respeito, não havia condição, não havia uma certa organização em sociedade. Eles viviam em sociedade, mas tinham também as suas prerrogativas muito diferenciadas e principalmente na questão da vivência em família. Aí Deus ele fala sobre isso: olha, a mim reconhecerás e adorarás como o único Deus. Não fares para ti imagem de escultura. Já está lá no 10 Mandamentos que nós lemos agora na lição anterior. Deus estabelece sacerdócio e manda construir o tabernáculo como essência e forma de adoração. Ele estabelece a santidade do tempo ao determinar o descanso sabático. Ele manda honrar pai e mãe. Ele manda também, regulamenta e estabelece as penas para diversos tipos de assassinatos, fossem acidentais ou intencionais. Muito bom, queridos. O que Deus estava fazendo ali? O que o Senhor estava fazendo com o seu povo? Ele estava organizando o seu povo. Ele instituiu a lei, mas também estava explicando para o seu povo como deveriam obedecer esta lei. Importante dizer, meus irmãos, sobre o sacerdócio, sobre a condição de Arão, sobre a condição dos seus filhos, sobre a condição também de manter esse sacerdócio, a pureza, a santidade. Isso é muito importante e cabe-nos a nós também como sacerdócio real, conforme nós estudamos aí em uma das lições anteriores. E essa santidade, meus irmãos, ela precisa vir de tempo em tempo, você precisa determinar, e Deus colocou o ano sabático para descanso da terra, mas principalmente para o homem lembrar do Senhor, que fez o mundo esses dias, no sétimo dia ele descansou, e por isso, desta forma, nós devemos adorar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor, e temos mais, prepararmos esse tempo para aprendermos mais de Deus, na sua casa, em comunhão com os irmãos, com os santos, e vivermos também em comunhão uns com os outros. Honrar pai e mãe, meus irmãos. Olha, algo interessantíssimo era justamente que esses homens que foram colocados ali, filhos, que se fossem desobedientes, seriam apedrejados, se caso viesse a julgamento, e honrar pai e mãe para que se prolongue os teus dias, também foi um dos mandamentos que Jesus Cristo trouxe para cada um de nós, e ele começa a dizer as penas. A pena para o filho desobediente seria o quê? Ser apedrejado. A pena para aquele que não respeitasse o santuário como houve, a questão dos filhos de Arão, seria fulminado pelo próprio Deus, pelo fogo do Senhor. E também esta aplicação das leis dos nossos dias. Meus irmãos, se um boi se desprendesse, um boi, ou seja, a propriedade daquele homem, o boi era daquele homem, se desprendesse, matasse alguém acidentalmente, fosse um boi que simplesmente ele se sentiu acuado e matasse alguém, aquela pessoa seria punida, né? Se este boi fosse um boi, já que algumas pessoas já tinham conhecimento de que este boi era um boi brabo, um boi assassino, simplesmente essa pessoa teria uma pena pior ainda. Se ele colocasse fogo na sua colheita para queimar a palha, o trigo, e chegasse até o seu vizinho, queimasse também a condição do seu vizinho, ele também seria punido. Então havia punições. As punições vieram para regulamentar as leis, também para fazer com que o homem ficasse mais ciente e tivesse mais vigor dessa lei. Se não tivesse punição, ninguém estaria respeitando a lei. Então Deus outorgou e determinou isso, meus irmãos. E é um princípio da santidade dos bens, que deveriam apresentar os seus cereais, vamos ver depois na festa das colheitas. E também Deus fala que não dirás falso testemunho, é um comentário ampliado em Êxodo 23, de 1 a 9. Ou seja, se a pessoa desse um falso testemunho e fosse comprovado isso, ela também seria apedrejada. E se isso viesse a trazer de uma forma que estaria dificultando a vivência, a convivência, são de sejos mentirosos, faladores, os fofoqueiros, né?
Se fossem cientes disso, teriam também a sua punição. No grupo 2, nós temos as leis acerca da propriedade. Falamos agora sobre isso, Êxodo 21, 33, de 22 e 15, fala justamente sobre essa condição. Aquilo que nós temos como propriedade. Né? Você tem a sua propriedade, se você fizer uma janela, eu vou citar aqui um exemplo, né? Uma janela que vai para o lado do seu vizinho, ou seja, se você fizer uma janela que vai para o lado do seu vizinho e você ficar, se o seu vizinho se sentir acuado com essa janela que está indo para o lado dele, você tem que fechar essa janela, né? Você tem que fechar essa janela porque é o que está acuando o seu vizinho, tirando também o seu bem-estar. Como nós vemos agora, as leis vieram para fazer o bem social, o bem-estar e o bem-estar de todos os homens. Com isso aí, meus irmãos, nós falamos sobre o boi, nós falamos sobre a queima, que são questões da propriedade, né? Ou seja, Deus ele começou a falar, porque quando os homens começassem a tomar a sua propriedade, nós vamos verificar lá em Josué, quando foi feito ali toda aquela questão da divisão das terras, né? E aonde ficariam os levitas. Então, tudo isso o Senhor se preocupou para que o povo não viesse a cometer os mesmos erros que cometeram os povos anteriores daquela terra. E as leis acerca da moralidade, né? Eu quero falar um pouco sobre essa questão da sedução das virgens. No capítulo 22, no versículo 16, Deus estabelece, diz para Moisés, olha, se alguém abusar de uma virgem, tirando a sua virgindade, ele deverá se casar com essa menina. Se o pai falar, não quero que você case, deixa ela do jeito que está, ele vai ter que pagar o dote. Esse dote seria pago pelo pai ao noivo, né, que estaria casando com a sua filha, agora vira o contrário, ou seja, quem vai ter que pagar o dote pela virgindade da menina seria aquele que abusou, aquele que teve relação ali com a virgem. E é importante, meus irmãos, trazer essa questão para os nossos dias anteriores, né? Ou seja, a sociedade atual, a vivência atual, ela fala muito sobre boca virgem, caretice, ainda ser virgem, mas não. Deus fez todo e trouxe todo esse procedimento porque Deus conhece o nosso corpo e nos fez corretamente a sua imagem, a sua semelhança. E guardar a virgindade para a lua de mel, para depois da bênção do Senhor, é algo importantíssimo, né, meus irmãos? Salvo algumas exceções que nós sabemos, mas devemos guardar. E o corpo entregar-se ao seu marido, assim como o seu marido também se entregar para a sua esposa. A prostituição cultual, né, fala lá no capítulo 22, versículo 21, é que se o homem se desposasse uma mulher e viesse a desprezar, alegando que ela já não era mais virgem, o assunto seria levado aos magistrados, né? E com isso aí, meus irmãos, se ficasse provado essa mulher, como diz aqui, ela seria apedrejada, seria condicionada como prostituta, né? E ela seria apedrejada. Caso não fosse, se tivesse como comprovar, e existe algo, né, quando se fala assim da questão do lençol, os irmãos vão verificar lá, com o noivo que vai ao tálamo com a sua amada na lua de mel, e naquele instante ali, se fosse comprovada, né, a sua virgindade, vai ser comprovada a sua virgindade naquele momento, os irmãos, os pais sabem disso, expliquem aos seus filhos, eu vou colocar aí essa brasa quente na mão de vocês em relação às suas filhas e também em relação aos seus filhos, ok? É muito importante, eu quero falar agora para os pais, para que ensinem seus filhos e para os filhos. Procurem manter-se virgens até o casamento, né? Até o casamento, até a lua de mel, é muito lindo, isso é bênção, é você ser abençoado por Deus na forma do matrimônio, na pessoa em que Deus ele concedeu para você, ok? E também as uniões ilícitas, né? A partir do capítulo 18 de Levítico, nós vemos que existem 19 tipos de uniões ilícitas, inclusive a homossexualidade, né? Todos nós sabemos que a homossexualidade, a Bíblia condena o homossexualismo, ok? E é classificada como abominação e a relação com a madrasta, ou seja, madrasta, pais com filhos, filhos com mães, a questão da pedofilia, a questão da zoofilia naquela época, ou seja, aqueles que viviam naquela terra evidenciavam muito isso, essa questão da zoofilia, porque era a relação entre a pessoa, né, o ser humano, com o animal. Isso também Deus reprova, meus irmãos, e como nós estamos vendo nos dias de hoje,
essa condição arbitrária, né? Hoje está tudo muito liberal e Deus não gosta disso. Deus fez o homem para a mulher, ou seja, para o casal, para serem um no Senhor, e Deus ele abomina isso aí, abomina isso, ok? Também nós não devemos rejeitá-los, devemos amá-los e pregar a palavra para estas pessoas, né? Devemos amar uns aos outros, nós não devemos rejeitar as pessoas, mas devemos amar. Mas Deus ele declara que não se deve ter relações homossexuais. Os romanos na época de Cristo faziam isso, outras culturas faziam isso, isso entristecia muito o coração de Deus, por isso que Deus falou que você não deve se misturar com este povo, mas deve se afastar deles, ou seja, deve ser um povo santificado, um povo separado para mim. Há outras questões no grupo 4, fala sobre as leis da feitiçaria. A feitiçaria é algo associada ao sacrifício de infantes no fogo ao deus Moloque. O que era feito em uma dessas terras, em uma dessas nações, que foram nações, eu quero dizer assim, bem rápido, né? Que eram nações que nasceram de uma maldição que foi lançada sobre o filho de Noé, Cã, que também fez algo que entristecia muito o coração de seu pai, né? Com isso aí, as pessoas se voltaram para servir a outros deuses, aos postos ídolos, e também a ofertarem vidas de crianças, né? Essa condição aqui que fala sobre Moloque, era quando as crianças eram oferecidas para Moloque. Deus estava alertando. Olha só o que Deus estava falando para aquele povo ali. O Senhor estava falando para aquele povo. Não façam isso. Isso é abominação para mim, por isso eu estou rejeitando este povo e estou expulsando desta terra. Agora, quais seriam as aplicações para os nossos dias? Hoje estão na moda e atraem multidões dos cinemas os filmes que exploram a fantasia dirigida pelo desejo de dominar o sobrenatural, que atribuem poder a objetos, palavras e pessoas acima da natureza. Eu quero falar sobre Paulo, e quando Paulo encontrou com aquela mulher adivinhadora, né, adivinho ali, aquela menina, Paulo foi, repreendeu ela e o espírito de adivinhação saiu dela. É o espírito maligno, ok? É o espírito maligno. Toda obra de feitiçaria é uma condição maligna. Deus não aprova. Deus não aprova. Tem pessoas que simplesmente continuam desta feita e eu fico muito preocupado com aqueles que procuram a igreja para revelações, para adivinhações. E não que eu não esteja dizendo que Deus não fale, porque Deus fala às vezes, mas o que Deus quer ver é o coração da pessoa. O mais importante é a pessoa estar com Jesus, é a pessoa estar lendo a sua palavra, como diz Hebreus capítulo 1, né? Hoje Deus nos revela através da sua palavra, ok? E mais ainda, queridos, esse desejo de sobrenatural, de poderes divinos, como aquele mágico lá em Atos, é justamente sobre a condição da natureza adâmica, de querer ser igual a Deus. Nunca nós devemos buscar isso e queremos ser igual a Deus ou queremos até mesmo sermos semideuses, ok? E para encerrarmos, as leis das festas e das celebrações. Ou seja, a primeira lei que o Senhor fala para Moisés é a lei sabática, ou seja, o descanso da terra, né? A terra estaria dando ali o seu fruto durante 6 anos, mas no 7º ela teria que descansar, e nesse descanso os pobres poderiam retirar o que ficasse da terra, né? A terra estaria descansando até mesmo para que o homem, né, pudesse trabalhar, o homem estaria deixando de trabalhar para fazer a sua condição ali para o seu descanso e também para buscar mais ao Senhor, ok? Primeiro, descanso da terra. Segundo, o ano sabático era uma oportunidade para dedicar mais tempo para adorar a Deus. E terceiro, para que o trabalhador, o homem alento, para continuar seu trabalho após o ano sabático. Ou seria um período de férias, né, para as pessoas. E o significado das festas de Israel. Vamos lá? A primeira festa seria a celebração da saída do Egito, seria a celebração dos pães ázimos, também seria a celebração da Páscoa. Teria também ali as festas dos tabernáculos e outras mais, mas era o meio, diante dessas festas, de reunir o povo a fim de manter a sua unidade, né? Vamos ver lá a festa de Pentecostes, Atos capítulo 2, o povo vem para se reunir, para se manter unido, né? E essas festas, quando são criadas hoje no nosso meio, né? Essas celebrações são criadas no nosso meio, quando nós fazemos aí o aniversário da igreja e outras festas mais, é para manter a unidade do povo, sempre sabendo e dando ação de graças a Deus por todas as coisas, ok? Também essas festas ocorriam antes do inverno, tinham também como objetivo comemorar as colheitas, oferecendo a Deus
as primícias dos seus frutos na esperança de que Deus mandasse as chuvas no tempo certo para a colheita seguinte. Muito importante. A questão que fala aqui é a questão de ofertar a Deus. Eles ofertavam as primícias para que Deus pudesse estar abençoando. E depois, no encerramento, eles faziam uma festa, que seria a festa da colheita, agradecendo a Deus pela chuva, pelo tempo, que seria um tempo de inverno, seria um tempo de chuva, né? Então, seria o tempo que o Senhor estaria regando a terra e também dando uma nova condição para a terra e uma nova condição também para a colheita. As festas instituídas desde a saída do Egito. A primeira, as festas são os pães ázimos, relacionadas com a Páscoa, né? A festa da cega, quando deveria ser oferecida a Deus a gratidão pelo início da colheita, e também chamada a festa das primícias e a festa da colheita, quando no término da ceifa os frutos já estavam processados e armazenados, ou seja, o povo processava, o povo aguardava, mas o povo agradecia a Deus. Em todo tempo, render graças ao Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo. Celebre ao Senhor com júbilo, como diz o Salmo 100. E assim nós vamos dando continuidade, meus irmãos. Ou seja, Deus estabeleceu essas leis para que elas fossem regidas pelo homem, regidas pelo seu povo, principalmente obedecidas pelo teu povo. E hoje nós temos esse compromisso, né? Quando a gente vê aí a lei que fala sobre o CTB, né? Que fala sobre o trânsito brasileiro, outras leis como o Código Civil, que rege a questão da civilização, do conviver em sociedade, as leis de condições jurídicas, as outras leis mais que existem aí, e os códigos que existem, como também os códigos que falam sobre a criança, adolescente, o idoso, e agora a lei da Maria da Penha. Nós temos verificado aí que as leis existem, e as leis existem para serem observadas e também para serem cumpridas, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa ela infringe uma lei de trânsito, né, ou seja, falar ao celular e acabar cometendo ali um atropelamento, depois vir essa pessoa morrer, ou estar alcoólico e dirigir em alta velocidade essa pessoa morrer, existe uma punição para isso, né? Existe uma questão culposa ou dolosa. Culposa é quando é sem intenção de matar, intenção de ferir, de fazer qualquer coisa. A dolosa é a questão quando você faz já precedente. Por exemplo, se o seu carro estiver com problema de freio, você vai consertar o seu freio antes de sair com o seu carro. Se o seu carro estiver com problema na documentação, vai consertar a documentação do teu carro, e muito mais outras coisas nós temos. Porque nós não temos somente deveres, nós também temos direitos, viu? Direito à liberdade, direito à escola, direito à saúde, direito a outras coisas mais que o próprio Deus estava trazendo para os homens. Quer ver uma coisa? Quando a gente fala sobre direito à saúde, né, essa prevenção do bem social, do bem-estar do homem, o que acontecia? Quando a pessoa estava, desculpem a expressão, quando a pessoa estava querendo esvaziar o seu ventre, vou dizer, bem tranquilo, bem calma, né? Depois você explica aí para sua família o que significa esvaziar o seu ventre, a pessoa tinha que procurar um local a esmo, não poderia fazer no meio da sociedade, no meio da comunidade. Outras coisas mais eram feitas e Deus estava falando, vocês vão para fora, vocês vão lá para depois do arraial para fazer isso, e outras coisas mais para o bem viver, também para que houvesse saúde. Porque se fizesse aquela condição no meio, estaria trazendo mosca, e moscas estariam trazendo também doenças para o povo. Da mesma forma, né, essa forma de ensino, ou seja, nós temos direito aos ensinos, ou seja, à educação. Havia uma questão das escolas, que eram feitas pelos levitas, né? Os levitas eles tinham que ensinar as crianças a ler, a escrever, ensinar as crianças as leis, ensinar as crianças a se portar. Isso era muito importante no meio do povo. E Deus também determinou isso, né? Para que os levitas ensinassem as crianças, ensinassem o seu povo. Assim também como a história que era desenvolvida, a questão geográfica, olha, vocês vão ficar ao extremo sul, você vai ficar ao extremo norte, você vai ficar a 100 léguas, a 1 palmo, e assim Deus ia fazendo com que a parte geográfica viesse a existir. 1 palmo é muito pouco, né? Mas 1 légua, Deus estava condicionando ali para os homens aonde ficar as famílias reunidas em tribos. Então tudo isso Deus preparou, e hoje nós temos isso. Quando nós olhamos para as delimitações de um terreno, de uma propriedade, vamos lembrar também que Deus fez isso com o seu povo, né? A educação de pais passando para os filhos, ou seja, ensinando seus filhos. É muito importante que o pai assuma essa responsabilidade de falar para o seu filho aquilo que a Bíblia nos diz. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, ou seja, ensinar que essas coisas são ruins, não agradam a Deus e vão levar os meninos para o inferno, os seus filhos para o inferno, perdão.
Precisamos ensinar, irmãos. Precisamos ler a Bíblia, precisamos falar da palavra de Deus e falar o que é certo e o que é errado, porque o mundo jaz do maligno, e o maligno quer traçar e quer acabar com as famílias. O maior e o melhor patrimônio, a primeira instituição criada por Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar com o irmão na sua casa, no seu trabalho, onde o irmão estiver ouvindo agora e acompanhando esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu digo para você, aplique a Escola Bíblica Dominical, faça a leitura diária, faça a leitura bíblica de 5 capítulos, como nós estamos fazendo agora para chegarmos em setembro, no aniversário da igreja, e nós estamos ali todos com a leitura da Bíblia em um ano, né? Isso é muito importante, ler a Bíblia, acompanhar a palavra de Deus, avaliar e fazer uma combinação entre o que a palavra de Deus diz e o que nós estamos vivendo atualmente, né? Isso é muito importante, meus irmãos. Por isso, querido, eu gostaria de convidar você para que, se você ainda não foi matriculado na Escola Bíblica Dominical, vá à Escola Bíblica Dominical. A nossa Escola Bíblica Dominical começa às 15 para as 9 e vai até 9h45, porque depois nós temos o culto, assim como nós vamos ter também aqui online. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus para que você tenha a sabedoria de ensinar as leis que estão na palavra de Deus, no livro de Êxodo, e falar das maravilhas que Deus pode fazer, dos milagres que Deus pode fazer para os seus filhos, né? Não mate, nós não temos que matar ninguém, porque o bem maior é a vida, né? O sangue, você vai verificar aí durante a leitura que Deus ele está dizendo o seguinte: olha, o sangue pertence a mim, porque o sangue é vida. Se você não tiver sangue no seu corpo, você não vai estar mais em condição de viver. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por tudo. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, abençoe teus filhos e a lição que foi ministrada no coração dos teus servos. Que se nós possamos ter a incumbência de ensinarmos as nossas famílias, os nossos filhos e também de vivermos de testemunho vivo e edificante em Cristo Jesus. Que possamos amar os nossos vizinhos, que possamos nos portar de forma tal, sermos obedecedores da lei, não somente no que tange ao trânsito, não somente no que tange a viver em comunidade, mas em todo sentido, Senhor. Possamos ser essas pessoas que vão cumprir as leis, para que não sejamos achados pelo inimigo e por qualquer outra pessoa, mas possamos amar os nossos inimigos, como diz essa tua palavra. Se tiver algo do meu inimigo, ou de uma pessoa em minha casa, que eu possa devolver essa pessoa, porque não é direito meu. E se encontrar algo que esteja, que eu possa fazer para ajudar e para abençoar o meu vizinho, que eu possa fazer, porque é isso que a tua palavra nos ensina. Perdoa os nossos pecados, nos livre do mal. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe as famílias reunidas, que possamos ter um culto abençoado agora, onde a palavra de Deus possa se dirigir ao seu coração. Lembre-se, estude, leia, porque o meu povo erra por não ter conhecimento, e conhecimento gera conhecimento. Deus abençoe a sua vida.